Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, olha só, vou te mostrar como que você identifica os melhores pontos de entrada no Day Trade, ou então outra modalidade, né, Day Trade, Swing Trade, enfim, tudo igual, o que muda normalmente é o tempo gráfico, e esses pontos de entrada vai te oferecer pontos de entrada muito saudáveis, onde o preço costuma realmente respeitar dentro de configurações contextuais que realmente são oportunidades de trade e não qualquer movimento que você está identificando e se baseando no achismo, né? Vou mostrar para vocês que os pontos de entrada, para você identificar os melhores pontos de entrada, você tem que saber identificar as melhores oportunidades. Então o ponto de entrada ele está sempre dentro de uma configuração de trade. O ponto de entrada isolado ele não significa nada. O ponto de entrada dentro de contexto, dentro de uma construção no gráfico, dentro de uma oportunidade de trade, aí sim ele tem o seu valor de fato. Então você tem que sempre encontrar a construção no gráfico, a oportunidade de trade, o contexto, e aí sim, dentro dessa construção, dentro dessa oportunidade, a gente vai ter ali o ponto de entrada. É assim que você identifica os verdadeiros cenários que jogam ao seu favor, ou seja, que as probabilidades jogam ao seu favor, e assim que você vai ter consistência no mercado de forma muito tranquila, sem passar nenhum calor, porque você identifica as boas oportunidades. Aqui, por exemplo, tem várias oportunidades que foram muito bem desenvolvidas. Aqui a gente trabalha com todos os mercados, né, pessoal? Então, mini índice, mini dólar, forex, mercados internacionais, enfim, criptomoedas. Então todos os ativos eu vou trazer exemplos aqui para vocês. Então vamos entender isso aqui. Vamos lá, o que são os melhores pontos de entrada? Os melhores pontos de entrada eles são um pouco variados, né? Você tem regiões de order block que podem funcionar muito bem como ponto de entrada, que eu vou mostrar para vocês, quando estão dentro de contexto e dentro dessas configurações. A gente tem os FVGs, que são os Fair Value in Gaps, né? Que são ótimos pontos também. E a gente tem aquelas configurações que, devido ao contexto de estar tão alinhado o cenário, ou seja, você tem uma oportunidade toda estruturada ali, mas não tem um ponto tão nítido de entrada. Como que você vai avaliar isso? Muitas das vezes a partir do risco-retorno. A partir do momento que o stop começa a ficar barato e você vê ali a possibilidade do preço realmente começar a querer desenvolver dali mesmo, ou enfim, não tem um ponto de entrada tão nítido, sabe? Vou mostrar isso para vocês. Só que o stop tá barato. Se você entrar ali onde o preço está e colocar o stop aonde ele tem que colocar, onde ele tem que ficar de fato, o risco fica baixo. Então o stop tá muito barato e você tem toda uma construção, toda uma oportunidade ali desenvolvida. Então você tá pegando no teste do movimento e vai surfar a movimentação. Vocês vão entender o que eu tô querendo dizer aqui nos exemplos práticos, beleza? Vamos começar com esse vídeo. Deixa o dedo no like, pessoal. Não esquece, esse vídeo vai elevar o seu nível no mercado, assim como todos os que a gente faz aqui. E também se inscreva no canal se você não for inscrito, porque realmente aqui a gente está sempre trazendo esse conteúdo um pouco mais avançado de trade, mas sempre puxando aí a técnica verdadeira. Então, olha só, pessoal, o que a gente vê aqui nesses ativos, né? Deixa eu mostrar isso aqui para vocês, porque a construção da oportunidade, igual eu estava mostrando para vocês, que é dentro dela que você vai encontrar os pontos de entrada. Ponto de entrada isolado não significa nada. Você vai ver o preço falhando esses pontos de entrada o tempo todo. Você vai ficar tomando stop sem parar no mercado o tempo todo. Às vezes você vai ter que pegar um trade bom ou uma hora ou outra, mas você vai acabar devolvendo o lucro. Por quê? Porque você está entrando somente nos pontos de entrada. E pontos de entrada são pontos de entrada. Oportunidades de trade são oportunidades de trade. Então uma coisa se alinha com a outra e forma cenários probabilísticos, beleza? Cenários que as probabilidades jogam a seu favor de fato. Então aqui a gente vai ter, por exemplo, uma oportunidade. Isso aqui é uma microestrutura de continuidade de tendência. Como assim? Percebe que o preço fica andando de forma lateral? Olha só, ele vem andando de forma lateral, ele faz uma espécie de caixote, né? O trader comum chama isso aqui de caixote. E isso aqui é ótimo para o trader comum ser estopado, né? E a gente sempre visualiza as melhores oportunidades de trade depois que a maioria dos traders for estopados. É assim que funciona. O mercado ele funciona desse jeito, né? A maioria dos traders é induzida ao erro, são estopados nas movimentações que o mercado vai gerando ao longo do dia, e aí a gente vê ali, consequentemente, as melhores oportunidades de trades aparecendo depois que essas manipulações do mercado são desenvolvidas muitas das vezes em tempos gráficos menores, mas também ocorre em tempos gráficos maiores, beleza? Então sempre que a gente vê o preço andando de forma lateral, na visão profissional, isso aqui é uma criação de liquidez e não um caixote. E aonde que está a liquidez? Em cima dos topos, embaixo dos fundos, e a gente quer ver o preço furar essas regiões, visitar essas zonas e aí sim gerar uma confirmação. Então quando você trabalha com confirmações do mercado, você tem ali uma assertividade melhor, você tem uma conclusividade muito melhor das suas operações, você tem um cenário onde as probabilidades jogam muito mais a seu favor, igual eu estou comentando aqui várias vezes. Quando você fica entrando no risco, quando você entra direto nos trades meio malucos do nada, cara, as probabilidades não jogam de fato muito a seu favor e fica tudo muito arriscado. Agora, muita gente tem dificuldade de usar confirmações porque usam da forma errada. Então aqui eu vou mostrar para vocês como que você utiliza confirmações da forma correta para
puxar toda a vantagem que isso tem, né? Então aqui, por exemplo, quando a gente vê topos nivelados dessa forma, olha só, que é um nível de resistência, né? Topos nivelaram, formou um nível de resistência, não é assim? Fundos nivelaram, a gente forma um nível de suporte. Então a gente vê que tem compra, que demanda, né? Quando tem topos nivelados, a gente vê que tem oferta e muita gente fica querendo vender nessa resistência. Então, se aqui tem essa resistênciazinha, muita gente está vendendo aqui. Em cima está cheio de stop loss, por isso que a gente coloca esse desenho aqui mostrando que tem liquidez. Stop loss aqui em cima é um dos tipos de liquidez que existem no mercado. Então, o preço visita aqui em cima, captura toda a liquidez e a gente vê que ele faz uma mudança de caráter. O que é a mudança de caráter? Quando o preço faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim, ele vai fazendo topos e fundos ascendentes, é um flow de tendência de alta, percebe? Tendência de alta é topos e fundos ascendentes. Tendência de baixa é topos e fundos descendentes. Então, quando ele vai subindo dessa forma, ele vem deixando fundos válidos, tá vendo? Sempre que ele renova uma máxima no movimento de alta, ele vai validando os fundos. E aí, quando a gente tem a perda de um fundo, opa, peraí, isso aqui é uma possível mudança de caráter. Mudança de caráter é aquele CHO, CH, que você já deve ter visto por aí, se você não conhece, ou então se você assiste e conhece muito bem esse cenário, isso aqui é uma baita confirmação quando está bem configurada e está no ponto certo no gráfico. E o ponto certo no gráfico é quando a gente tem essa quebra de fundo com interesse em preços mais baixos, potencial giro de mercado que eu mostrei para vocês agora, que é essa perda de fundo, ocorrendo depois da captura de liquidez. Por exemplo, depois de quebrar uma resistência, tá vendo? Quebrou a resistência, veio aqui para cima, estopou todo mundo que vendeu na resistência, induziu muitos traders a montarem compras em rompimento, não é assim? Muito trader compra em rompimento, muita gente compra aqui nesse throwback, ó, que é o teste da resistência, rompeu a resistência, testou, a resistência vira suporte e tudo mais, não é assim que o trader comum enxerga o preço? E aí ele vem subindo, muita gente compra aqui nesse teste. Na hora que rompe o máximo aqui é um pivô de alta, depois de romper a resistência, muita gente compra aqui no pivô. Ou seja, muita gente é induzida para o lado errado do mercado, que seria para cima. Logo ele puxa para baixo e estopa todo mundo. E quem foi induzido a vender antes da hora aqui nessa resistência também foi estopado, porque o preço quebrou para cima. Então isso aqui é uma baita manipulação que estopa a maioria dos traders. A gente vê o quê? Depois da maioria dos traders ser estopados, as verdadeiras oportunidades de trade são configuradas. Essa é a visão de indução do mercado. Essa é a visão profissional para o preço. Então a gente vê aqui essa mudança de caráter sendo desenvolvida no ponto certo e no time certo, que é depois da captura da liquidez. Então a gente quebra esse fundo, que é um fundo válido, lembra? Que ele renova uma máxima nesse movimento de alta, ele valida o fundo? Perfeito. Então aqui é um fundo válido, a gente vê o preço quebrando esse fundo válido num movimento de intencionalidade. Esse movimento que quebra o fundo tem que mostrar interesse, sabe? Quando o preço mostra intenção, faz candles um pouco mais extremos. Eu vou mostrar isso para vocês no gráfico. Então a gente tem aqui no teste a possibilidade de venda e aí que entra os pontos de entrada. Tá vendo esse order blockzinho? Isso aqui é um bloco de ordens. Um candle verde no meio do movimento de baixa. Então aqui é um ponto de entrada muito bom, vou mostrar isso ali no gráfico para vocês. E a gente tem essa possibilidade aqui de desenvolvimento que eu também vou mostrar exemplos práticos. Então vamos lá. Pessoal, vamos entender aqui no gráfico. Olha só. Deixa eu puxar aqui para vocês essa configuração aqui no GBP/USD. Então a gente trabalha com todos os mercados, igual eu comentei com vocês. Aqui eu vou trazer exemplos de vários ativos e mercados diferentes. Então mini índice, mini dólar, forex, criptomoedas, mercados internacionais, Nasdaq, S&P, Dow Jones, todos os mercados a gente trabalha aqui no time do Excelência Trade, onde a gente tem nosso ambiente de prática e todo o programa de formação do treinamento Excelência Trade, que é um outro nível, é um dos maiores treinamentos do Brasil disparado, que é o meu treinamento que a gente tem, que muita gente conhece aí. Então, pessoal, aqui, por exemplo, a gente tem uma configuração de venda no GBP/USD, que é um dos ativos, isso aqui acontece em todos os mercados, independente de qual que você opera. Pode ficar de olho aí que daqui a pouco eu trago um exemplo dele, porque eu também opero todos os mercados e a gente trabalha com todos eles lá no time. Então aqui é só um exemplo, só para vocês entenderem. Independente de qual ativo que você opera, isso aqui funciona no seu ativo desse jeito perfeitamente. Então, olha só. O que a gente tem aqui? A gente vê um movimento de baixa. Quando você tira o zoom do gráfico, eu sempre mostro isso para o pessoal. Muita gente não sabe pegar trade a favor da tendência. Pegar trade a favor da tendência é um bom negócio quando você sabe fazer. Então, quando você tira o zoom do gráfico, poucas pessoas fazem isso, né? O trader comum não tira o zoom do gráfico, ele fica no zoom. Quando você está no zoom, você vê a tendência que é fraca. Você vê a tendência terciária. A tendência terciária é uma tendência ruim. Você ir a favor da tendência terciária não é que não pode ser feito, mas não é o melhor negócio. O melhor negócio é você ir a favor da tendência secundária. A tendência secundária é a tendência que você visualiza quando você tira o zoom no gráfico. Beleza? Então, quando você tira o zoom no gráfico, você visualiza a tendência mais interessante no trade para você surfar as movimentações a favor dela, que é a secundária. Nesse caso, ela é de baixa, tá vendo? Todo um flow de baixa aqui. Então tirou o zoom, viu a secundária. Colocou o zoom, igual a maioria dos traders fica no zoom.
ver a terciária. E normalmente você vai contra a terciária e a favor da secundária. Então a terciária é de alta, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, ele vai fazendo esse flow de alta. E o que a gente tem nessa movimentação de alta aqui pra gente identificar, pessoal, de interessante? A gente tem um flow aqui que é de perda de força. Esse movimento de alta ele vem demonstrando fraqueza nesse direcional. Como assim? Olha só esse movimento de alta aqui primário. Tá vendo? Essa primeira impulsão que o preço faz, que é essa que eu circulei, a gente vê que é um movimento saudável. O movimento saudável, eu sempre gosto de lembrar o pessoal que existem 3 tipos de movimentação. Existe o movimento saudável, existe o movimento exagerado e existe o movimento de relutância. Nesse movimento aqui a gente vai ter duas opções, né? A gente vai ter um movimento saudável e vai ter um movimento de relutância. Aqui eu não tenho um exemplo de um movimento exagerado para mostrar para vocês agora, depois a gente pode até olhar ali. Mas esse movimento que eu circulei ele é um movimento saudável. Ele tem candles amplos, tá vendo? Cheios, o preço sobe com interesse. Normalmente, quando o preço faz uma impulsão a partir de um movimento saudável, ele tende a dar continuidade ao flow. E aí percebe como que de fato ele deu continuidade ao flow? Só que a questão é a seguinte, ele deu uma continuidade, mas essa impulsão aqui, que é a segunda impulsão, ela já não tem as mesmas características da anterior. Ela já é um pouco mais relutante, tá vendo? Olha como é que os candles começaram a ficar um pouco mais estreitos, começou a surgir muito mais pavios, tá vendo? E aí a gente vê uma diferença um pouco relevante desse movimento para esse movimento. E aí depois a gente tem essa outra impulsão, que ela está muito mais relutante. Olha como é que a dificuldade do preço está de subir agora. E a gente tem uma característica aqui. Além do preço mostrar que ele vai ficando mais relutante em se desenvolver, as pernadas de impulso elas vão perdendo amplitude. Então essa impulsão tem uma amplitude, essa outra impulsão já tem uma amplitude um pouco menor e essa outra impulsão tem uma amplitude bem menor. Então quando o preço vai subindo e as pernadas de impulso vão perdendo amplitude, a gente vai tendo ali uma demonstração de fraqueza nesse direcional, fraqueza na alta. E aí quando a gente tem a fraqueza na alta, a gente tem uma informação que é muito interessante, ainda mais quando a gente tem uma configuração como essa. Antes o preço vinha subindo forte, tá vendo? Depois ele vem subindo muito mais fraco. Então isso aqui mostra que a demanda presente nesses níveis de preço é de baixa qualidade, ela vem perdendo qualidade conforme o preço vai subindo. Consequentemente, o que vai controlar o mercado quando a demanda perde qualidade? Quando a demanda perde qualidade, pessoal, o que controla o mercado é a presença da oferta. Então a oferta controla o mercado nesse momento. E o flow já é de baixa, então assim, tudo para ter uma venda alinhada. E aí para ter uma venda boa, para você vender no time certo, tem que ser depois da captura de liquidez em cima de topos. Você só vende no time certo de entrada quando você identifica liquidez em cima de topos sendo capturada. Então, liquidez em cima de topos, por exemplo, né, tem vários tipos de liquidez em cima de topos, mas, por exemplo, são topos nivelados. Um dos exemplos é esse. Então, quando o preço nivela topos, tá vendo? Igual eu mostrei para vocês ali no desenho agora, nesse desenho que eu comecei o vídeo mostrando, cara, aqui a gente tem isso, tá vendo? O preço vem andando de forma lateral, forma uma espécie de caixote. Ele, quando captura a liquidez aqui embaixo, tá vendo que ele visita aqui embaixo? Depois ele captura lá em cima, visita lá em cima. Esse movimento de capturar embaixo, depois capturar em cima, dentro da lateralização, chama Judas Swing do ICT, né? Então a gente tem uma configuração aqui de Smart Money Concept um pouco mais para frente, que é a captura de embaixo, captura em cima, que é muito tranquilo, tá? Mas é bem interessante. E o principal aqui é de cima. O principal aqui é que ele captura a liquidez em cima dos topos. A gente está visando as vendas por conta de todo esse raciocínio nesse movimento de alta, por conta do flow de baixo e tudo mais. Você pode ver aqui no time do Excelência Trade a gente mapeando sobre esse cenário. Deixa eu puxar aqui para vocês essa operação que foi ontem, tá? Aqui, ó, opa, peraí, que é aqui no Forex. Deixa a gente buscar. Olha lá, Forex parte 1. Exatamente, a gente mapeando exatamente esse cenário. Todas as oportunidades que eu estou de olho são mapeadas com antecedência aqui dentro do time do Excelência Trade para a gente estar fazendo o trabalho prático, né? Para todo mundo estar aprendendo a executar da forma correta no mercado, além de todas as nossas aulas teóricas, aulas ao vivo, aulas gravadas. Inclusive, as vagas dos treinamentos Excelência Trade estão abertas, né? Então, a gente acabou de abrir aí, você pode participar, o link está na descrição, está com desconto de mais de R$1.000. É o maior treinamento do Brasil, a gente faz todo um programa de formação de fato. Então a gente tem aulas ao vivo, aulas gravadas, mentoria específica de Smart Money Concept, mentoria de SMC, mentoria de Wyckoff, mentoria de análise de preço e volume, mentoria de Elliott. Então assim, é um absurdo, você tem acesso a tudo, análise técnica avançada, análise gráfica avançada, indicadores, volume profile, tudo muito detalhado realmente para você se aprofundar no mercado, toda a parte de mentalidade, psicológico, desenvolvimento de atitudes que são ganhadoras, toda a parte comportamental de um trader de alto nível, isso tudo representa em média 70%, 80% do seu sucesso no mercado, nessa parte interior, essa parte psicológica. Então a gente faz todo esse trabalho para você executar o seu conhecimento da forma correta, viver o potencial de lucratividade que o seu conhecimento pode oferecer. Então isso é muito importante, pessoal. Sem contar a parte
de ambiente de prática, né? Que é exatamente isso aqui que eu estou mostrando para vocês, que é dentro dessa comunidade, é um ambiente de prática onde eu mando todas as oportunidades que eu estou de olho, a gente mapeia todos os mercados, todos os dias e todas as possibilidades de trade para a gente estar aprendendo a executar ali no dia a dia. Então você aprende no dia a dia, né? Muito interessante, está com baita desconto, dá uma olhada aí. E tem vários outros detalhes, materiais didáticos referente a todas as aulas, tudo por meio de desenhos, tópicos, é muito diferenciado, sem contar que eu respondo todas as dúvidas, tenho contato direto com cada um para a gente estar alinhando. Eu respondo pessoalmente, né, todas as dúvidas que vocês tiverem, porque é ao longo de todo o processo, 1 ano, né? 1 ano do meu lado e a gravação de tudo é vitalício com você. Então você fica 1 ano aqui dentro, cara, você não tem para onde correr. É para aprender de verdade. Então aqui a gente mapeou lá, fazendo essa microestrutura de continuidade, a gente tinha a venda ali no GBP-USD lá, GBP-USD. Então ele fez exatamente isso aqui nesse ponto, foi ontem, tá? Capturou liquidez em cima dos topos e aí que entra a configuração e eu vou explicar para vocês. Vocês estão entendendo que a questão do ponto de entrada não existe um pontozinho de entrada. O ponto de entrada ele tem que estar dentro de uma construção de contexto. Senão, cara, você vai ficar tomando stop toda hora, entendeu? Você tem que encontrar uma oportunidade de trade contextual onde as probabilidades realmente jogam a seu favor para você só encontrar um ponto onde você clica para entrar, entendeu? Aí que entra o ponto de entrada, que está exatamente aqui nesse order block, ó. Tá vendo esse candlezinho? Esse aqui é um order block, é o ponto de entrada sem dúvidas para esse movimento. O preço capturou liquidez em cima dos topos, quebrou o fundo válido, tá vendo? Num movimento de intencionalidade para baixo, diante de todo esse contexto. E aqui a gente tem o nosso ponto de entrada. Os order blocks são muito bons para ponto de entrada quando a gente tem um order block nesse tipo de configuração. Então a gente solta aqui lá para ver, o preço vai desencadeando. Isso aqui foi ontem, foi um baita desenvolvimento, um baita movimento aqui com risco-retorno muito bom, risco-retorno de 7-1, se não me engano, essa movimentação. Isso significa, pessoal, que você arrisca R$100 nesse trade com alta probabilidade de um contexto forte, igual eu acabei de mostrar, ou seja, as probabilidades realmente jogam a seu favor. Se você arrisca R$100, a gente está falando aqui de você fazer R$700 num micro trade desse muito rápido, né? 100% desenhado ali. Então, cara, tem que saber lidar com o mercado, saber lidar com o risco-retorno, que vocês chegam mais longe do que vocês esperam. Então aqui a gente tem essa opção, ponto de entrada sem dúvidas na zona de order block, tá? E aí eu vou mostrar outro cenário aqui para vocês, olha só, de hoje. Então a gente pode vir lá no Dow Jones, por exemplo, né? A gente trabalha com todos os ativos, igual eu mostrei, vou no mini índice ali também mostrar para vocês 2 cenários bons de vendas que a gente teve hoje, enfim, todos os mercados a gente tem ótimas configurações. Então aqui no Dow Jones, olha só, a gente vai ter uma possibilidade de venda muito alinhada. A possibilidade de venda aqui no Dow Jones, gráfico de 5 minutos, olha só. E onde que seria o ponto de entrada, que aí é diferente, não é no order block mais naquele ali, porque não tem um order block nítido nesse caso. E eu vou mostrar para vocês o que você faz quando não tem um order block nítido. Então aqui a gente vai ter um flow de baixa, tá vendo? Você tira o zoom do gráfico, olha o flow de baixa. Tá vendo como é que a gente tem um flow de baixa? Você coloca zoom no gráfico, você vê o quê? Flow de alta. Tendência terciária, uma tendência fraca. Então, em cima dos topos, tá cheio de liquidez. Esses topos, ó, aqui tinha muita liquidez. Ó, aqui, vamos lá. Aqui é um topo expressivo. O preço quebra esse fundo, esse movimento de baixo, está cheio de liquidez aqui em cima. O preço visita, quebra forte para baixo. Aqui enche de liquidez, que é um topo expressivo de novo. O preço visita, quebra forte para baixo. Ó, aqui é um fundo cheio de liquidez. O preço visita, quebra forte para cima. E aí por aí vai. Ó, aqui no micro, ó, fundo expressivo. O preço visita e gerou uma compra que a gente mapeou aqui esses dias. Onde tem setinha aqui, teve trade que a gente mapeou, tá vendo? Aqui, aqui, aqui. Aqui teve um micro trade, mas parece que é pequenininho, mas lá no minuto foi um trade de 5-1, ou seja, você arrisca R$100, você faz 500. Então, tá pequenininho aqui parece, mas ele foi um trade com uma relação risco-retorno muito boa. Foi ontem também e esse aqui foi hoje. Então, é só aqui nesse gráfico de 5 minutos a gente já tem um monte, né? 1, 2, 3, 4, 5 trades, 6 trades. 5 ou 6, enfim. Aí, pessoal, aqui a gente vai ter muita liquidez em cima desse topo também. E ele visita aqui em cima e, bum, desencadeia para baixo. Só que a gente tem que ter uma confirmação legal. Que, por exemplo, seria aquela mudança de caráter. Tem vários tipos de configurações que são muito boas, mas a mudança de caráter é um exemplo que facilita muito para muita gente, né? Para trabalhar as outras possibilidades, a gente tem que realmente fazer um trabalho muito específico ali para o pessoal entender quais são todas as possibilidades de confirmação. Mas aí, olha lá, visitou aquela zona, quebrou um fundo, olha só a característica dessa mudança de caráter, pessoal. Se você está aqui até agora, esse detalhe faz total diferença da mudança de caráter. Não precisa ter ela sempre, mas isso é muito importante. Deixa o dedo no like, não esquece, cara, porque esses detalhes fazem total diferença. Olha só que interessante. A gente vê o preço aqui quebrando esse microfundo nesse movimento de baixa, tá vendo? Então ele veio subindo, deixou esse fundinho primário, continuou subindo,
e ele puxou para baixo, limpou uma micro liquidez aqui embaixo desse fundo e quebrou para cima. Claro que não tinha stop loss aqui nem nada disso, mas esse comportamento dele visitar embaixo desse primeiro fundo forma um fundo só maior e um fundo muito mais forte. Logo, esse movimento aqui, ó, 1, 2, 3, ele é muito mais forte. Esse fundo aqui ele é muito mais forte. Por conta desse detalhe, isso faz total diferença, tá? E aí, quando a gente tem um movimento de baixa que quebra um fundo desse, a gente tem uma mudança de caráter muito mais favorável, que é essa quebra de fundo. Fica um cenário muito mais forte, ainda mais que isso aqui está capturando liquidez direitinho daquele topo lá de trás. Ó os detalhes. Tá vendo esse fundo que quebrou? Esse fundo tem que estar em cima da linha de liquidez. E tá de fato, tá vendo? Então ele está muito bem posicionado, essa mudança de caráter, tá dentro de contexto, só que não tem um order block nítido de ponto de entrada. Quando é assim, pessoal, a gente tem duas opções muito importantes. Olha só. Você pode pegar a Fibonacci, né? Eu não utilizo o Fibo para nada, só para verificar onde que está os 50% aqui do movimento. Então, quando você tem essa impulsão de baixo, você pode usar ela para encontrar onde que está os 50%. O 50% está aqui, tá vendo? Tudo em cima dos 50% é um bom negócio para você vender, desde que realmente o stop esteja barato, ali, esteja dentro da sua gestão, mas quando está em cima dos 50%, normalmente o stop fica bem alinhado. Então, aqui em cima é uma zona líquida para vendas, né? Diante dessa impulsão de baixa. Então, a zona líquida para vendas é em cima dos 50% diante de uma impulsão de baixa. E aí, aqui é um ótimo ponto. Qualquer lugar aqui em cima é um ótimo ponto para você montar essa posição, quando não tem um order block nítido de ponto de entrada, ou então no FVG. Onde que está o FVG? O FVG, que é o Fair Value in Gap, que é um ótimo ponto de entrada também dentro de configurações estruturais como essa, bem desenvolvidas, é aqui, olha só. A gente tem um pavio aqui atrás, tá vendo? E a gente tem um pavio aqui na frente. Vamos lá, olha só esses detalhes. Isso aqui chama ineficiência também, mas também chama FVG. Então, ó, tem esse pavio aqui que eu marquei, tá vendo? No meio vai ter esse deslocamento bem forte, com velocidade com o candle cheio. E depois a gente tem outro pavio aqui. Esse pavio e esse de cima, eles não se encontram, tá vendo? E no meio tem esse deslocamento forte e candle cheio. Então, esse buraco que eu marquei aqui chama FVG, chama ineficiência, que é um ótimo ponto de entrada também. Foi exatamente onde ele buscou lá. Exatamente no 50%, que é onde está o ponto mais forte disso, que é os 50% dessa região. Olha lá, buscou exatamente ali que você pode montar a operação, ou em cima dos 50%, quando não tiver muito nítido isso e tudo mais, mas a partir dos 50% para cima você já pode montar. Ou então aqui no FVG, ótimo ponto de entrada também para você montar trades dentro de contexto. Isso aqui em qualquer lugar no gráfico, cara, tem que estar dentro de uma estrutura boa, senão não tem jeito, é dentro de uma oportunidade, tá vendo? E aí o preço dispara lá para baixo, um trade desse aqui é em média 6, 7 vezes o risco também, ou seja, mais um aqui que você pega, gasta, arrisca R$100 para fazer 600, R$700 em poucos minutos. Então aqui é um cenário muito alinhado de ponto de entrada. Se você puxar aqui no gráfico do mini índice também, se for ver aqui na verdade do Dow Jones, a gente estava mapeando exatamente por isso também aqui hoje. Ó, você puxa nas análises de hoje, ó, mercados internacionais, você abre aqui e tem lá, a gente mapeando exatamente. Ó, já estava até lá capturando a liquidez, ó, fazendo um choquezinho no teste, é só vender. Falando para o time, hoje mais cedo, de fato, fez essa configuração, testou, boom, só vender. Então fica muito claro para você aprender a executar, isso faz total diferença. Se a gente vem no mini índice agora, lembrando que isso ocorre em todos os mercados, a gente já visualiza aqui no mini índice uma venda que foi nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto, tá vendo? Para você surfar esse movimento de baixa, que foi até lá embaixo. E aí a gente estava mapeando isso aqui hoje também. Na verdade, a gente mapeou isso aqui ontem de noite com o gráfico fechado, né? O mini índice fechado. E aí hoje de manhã a gente fez outro estudo que foi de outra oportunidade que eu vou mostrar ali para vocês agora. Mas olha lá, viu? A gente mapeando ali a possibilidade, que era a mudança de caráter ali em cima, totalmente alinhado. Então, se você for ver, foi exatamente onde ele buscou. A liquidez era essa, em cima de topos. Topos expressivos assim, tá cheio de liquidez. Visitou em cima de topo, você vai buscar por confirmação de venda. Visitou embaixo de fundo, você vai buscar por confirmações de compra. Isso te traz muita clareza na execução e ajuda demais. Então aqui tá cheio de liquidez, ele visitando e fazendo uma boa confirmação aqui de choque, por exemplo, de giro de mercado, fica muito bom. Encaixa muito bem. Se você tirar o zoom aqui, você vê até que o preço vem de um flow de baixa também, ou seja, você pega contra o flow de alta e a favor do flow de baixa fica a secundária de baixa. Então isso tudo apoia o movimento a seu favor, entende? E aí, de fato, aqui ele vem, desenvolve essa mudança de caráter que a gente tinha mapeado, ó, logo aqui em cima, quebra esse fundo nesse movimento de baixa. Vários alunos do time surfaram esse movimento hoje mais cedo. É um pouco arriscada essa movimentação, por quê? Porque ele acabou subindo um pouco demais. Em vez de ele desenvolver aqui, ó, que seria o ideal, ele acabou subindo um pouco demais. E o problema de subir demais é que ele acabou nivelando com esses topos aqui de trás, tá vendo? E aí criou mais liquidez ainda aqui em cima, o que acabou gerando uma outra oportunidade ali na frente, que foi o mapeamento que a gente fez já hoje. Mas
esse aqui seria uma bandeira vermelha, o fato dele ter segurado nesses topos. O ideal é ele ter feito essa configuração um pouco mais aqui embaixo, seria melhor. Mas não deixa de ser um cenário de potencial, ainda mais que a gente já tinha mapeado ali. E o choque aqui foi bem desenvolvido. A gente vê aqui o último BOS bem desenvolvido, ou seja, ele faz 1, 2, 3. Você vê que aqui tem pavios, tá vendo? Máximo de pavios, o preço quebra com fechamento de candle acima dos máximos dos pavios, valida esse fundo aqui, né? Isso é importante também. Quebra esse fundo com movimento com intenção, tem ineficiência nessa movimentação. Sempre que tem aquele FVG que eu mostrei, que também chama ineficiência, mostra que tem potencial participação no movimento. Aquele cenário dos pavis que eu mostrei para vocês no outro ativo ali, que tem aqui também, tá vendo? Não tem aqui nem tem pavio, tá vendo? Então aí o buraco vai ser até maior, ó. O buraco tá tudo aqui. Isso mostra potencial participação institucional, isso faz total diferença. Então o ponto de entrada também é no FVG, tá vendo? Olha lá. E aonde que o risco-retorno está alinhando. Lembra que tem que ser sempre assim? Então você entrando aqui, colocando o stop, tem que ser lá em cima dos topos. Olha lá, 150 pontos. Então 150 pontos no mini índice, para quem opera, é exatamente o stop legal ali, o máximo, né? Menos que isso é legal, mas o máximo 150 pontos ali é bem saudável, tá totalmente dentro da gestão, stop barato. Então qualquer lugar que você montar ali tá muito bom, entendeu? Dentro desse FVG, que é um pouco amplo nesse caso, tá vendo? É toda essa parte aqui, ó. O FVG nesse caso tá aqui, ó. Deixa eu mostrar direitinho para vocês. Ó, pavio lá em cima, aí tem esses candles cheios, não tem nenhum pavio neles, e aí depois vai ter aqui embaixo, ó, deixa eu tirar esse círculo daqui, olha lá, vai ter esse pavio aqui embaixo, ó. Você vê nitidamente que o preço vem ali em cima, ó o pavio aqui, veio buscar exatamente a mitigação desse FVG, mitigação é testar, tá? Quando a gente fala mitigação a gente está falando sobre testar, e olha lá, testou a região e bum, desencadeia. Então é dali que você monta a operação e surfa esse movimento de baixo até lá embaixo, como eu mostrei para vocês ali, a gente mapeando também com antecedência esse tipo de movimento. E aí criou, né, a liquidez, igual eu comentei. Acabou criando aqui mais liquidez em cima dos topos nivelados. Aí o preço visita, aqui ele dá uma beliscada na liquidez, esse tipo de liquidez sempre comento, isso aqui não existe, não vale. Quando belisca só assim, ó, não vale, o preço tem que realmente capturar a liquidez e desenvolver confirmações. Só beliscar assim não vale, então isso aqui é uma baita indução ao erro para a maioria dos traders. Visita lá em cima, e aí você pode puxar aqui na análise do mini índice, ó, todos os ativos, tá vendo? 100% mapeados, todos os mercados, né? E aí a gente puxa aqui, ó, exatamente nesse ponto, a gente visualizando o índice. Hoje também, olha lá, a possibilidade da mudança de caráter ali, ó. Isso aqui é uma limpa de liquidez naquela zona, faz o choque, tudo alinhado. Então vamos ver essa configuração e onde que seria o ponto de entrada aqui. Nesse cenário, pessoal, a gente pode visualizar exatamente aqui a configuração sendo desenvolvida no ponto certo no gráfico. Um pouco arriscado, porque tem um gap gigante aberto aqui para trás, olha só. Está no meio do gap, só que o gap ele é tão gigantesco que ele acaba gerando a possibilidade sim. Porque o preço sempre tende a fechar os gaps, né? Então é arriscado vender aqui. Mas tem um contexto, tem uma configuração, é melhor do que qualquer outra configuração sem muito sentido, entendeu? Pelo menos tem muitos pontos positivos na movimentação. Então o preço quebra esse fundo totalmente válido também, tá vendo? Num movimento de 3 ondas, inclusive, sempre que o preço faz um movimento de 1, 2, 3 quebrando um fundo, esse 1, 2, 3, que é o BOS do Smart Money Concept, ele traz uma confirmação ainda maior também para quebra de fundo. Tá vendo como é que são vários conceitozinhos que podem melhorar muito a configuração? Esse aqui é um deles, movimento de 3 ondas quebrando fundo. E aí a gente tem aqui um negócio muito interessante nesse tipo de configuração. A gente vai ter um ponto de entrada nesse order block, que é uma opção, ó, nesse order block, ou então nesse order block de cima, que é o candle verde ali antes do movimento forte de baixa. Tá vendo? Então, tanto aqui, que é o candle verde antes do movimento forte de baixa, é um ponto de order block, é um ponto de entrada, como o candle verde antes desse outro movimento de baixa, que também é um ponto de entrada lá no topo do movimento. Então, aqui, cara, você vai avaliar a questão do risco-retorno. É sempre assim. Aonde que o stop está pagando direito, né? A gestão está encaixada. Se você entrar aqui nessa região e colocar o stop lá em cima, está de 95 pontos. Lembra que eu falei que até 150 pontos é tranquilo aqui nesse mercado? E aí você faz a conta com relação ao mercado que você opera, né? O tamanho do stop que faz sentido ali no mercado que você opera. Ou seja, 95 pontos está muito abaixo da média do que é tranquilo, entende? Está baixo. Então, você pode entrar aqui sem problema nenhum, porque caso o preço
não queira subir muito mais, pega aqui e já querer respeitar, você participa do movimento de qualquer jeito. Não tem pra que você ficar querendo entrar sempre nos extremos do extremo do extremo, pro seu stop ficar sempre muito, muito pequenininho, muito pequenininho. Na verdade, você tá aí com medo de tomar stop, você tá travado no mercado e aí você tá tentando se esquivar do preço. Isso é um grande problema na movimentação. Então a gente não pode ficar querendo se esquivar do movimento de jeito nenhum, pessoal. Quando você fica querendo se esquivar do stop, o stop ele vai te caçar de todo jeito. Então você tem que ficar tranquilo quanto a isso. Então, cara, é aceitar o risco, sabe? O contexto tem que se basear em técnica, tem que saber o que fazer e quando fazer, tem que ter uma técnica assertiva, um cenário bom, igual eu tô mostrando pra vocês, e aí você clica sem medo, sabe? E entra até antes, porque a entrada aqui embaixo já está permitindo que você entre aqui embaixo porque o risco está baixo. Agora, se você entrando aqui colocando o stop lá, o stop fica caro, fica desproporcional dentro da sua gestão, aí não tem jeito. Aí você vai ter que entrar aqui no extremo e mesmo assim se alinhar o stop mesmo, porque senão não tem como. Mas aqui você pode entrar aqui tranquilamente. O que é legal de entrar aqui em cima nessa configuração, tirando isso, é aqui um topinho que chama topo de MBSL, que é esses topinhos de liquidez, tá vendo? Ele é bem micro aqui, mas em cima de topinhos tem liquidez. Então pode ver que é muito comum esse teste visitar em cima desse topinho, que é essa configuração aqui que eu mostrei para vocês, ó. Olha lá, tá vendo? Ele faz 1, 2, 3 e quebra o fundo. Ele deixa aqui um MBSL, um topinho de liquidez. É muito comum o teste, que é onde você está buscando o ponto de entrada, ele buscar em cima desse topinho. Muito comum, tá vendo? Pra você montar o trade aqui e surfar. Mas ali nessa configuração específica, tanto faz. Tanto faz mesmo, você montar aqui no 50%, ou então você montar em cima desse topinho aqui. Perfeitamente. Onde você entrar aqui, o stop vai estar barato. E quanto mais embaixo você entrar, mais chance tem de você participar do movimento. Aqui, independente de onde você entrasse, você ia acabar entrando porque ele buscou realmente lá em cima. Mas se ele quisesse segurar aqui e você coloca aqui por bobeira, você acaba não participando do movimento, entendeu? E quando é bobeira, aí não tem jeito. A não ser que o stop tivesse caro, aí não é bobeira. Mas desse jeito aqui, qualquer lugar que você entrar, super tranquilo. Então a gente vê o desenvolvimento até lá embaixo, agora acontecendo, e esse movimento ocorrendo, que a gente tinha até visualizado aqui uma possibilidade. Lembrando, bem arriscado por conta do gap aberto, não é uma configuração saudável por conta desse gap, mas você viu que tem vários outros pontos muito positivos na movimentação. Sempre que tem muitos pontos positivos e alguns que são negativos, dependendo dos pontos positivos, a gente tem sim a possibilidade de trade ali, porque é sempre soma de pontos, né? A gente nunca vai ficar encontrando cenários 100% perfeitos. A gente tem que ter bons pontos, bons cenários a nosso favor, avaliar quais são os pontos negativos e, a partir da experiência, avaliar de fato se vale a pena tomar decisão ou não. Beleza? Então aqui vocês viram que o ponto de entrada ele é um detalhe. O mais importante é toda a construção de contexto e o ponto de entrada ele acaba sendo o mais importante ali, é onde o stop está dentro da gestão. O stop está barato. Qualquer lugar que você monte o trade no teste ali, que o risco retorno esteja tranquilo, ou seja, o stop está barato dentro da sua gestão, é só você montar o trade para você poder participar do movimento de fato. Fechou? Pessoal, muito obrigado. Vamos juntos. Contem comigo. Dê uma olhada aí no link da descrição para vocês participarem do treinamento de Excelência Trade, está de vagas abertas. Nosso grupo do Telegram está aí também, cheio de conteúdo, toda semana estou mandando por lá, o link está aí na descrição. Vamos juntos, contem comigo, qualquer dúvida vocês vão me chamando. Fui! Valeu, time! Muito obrigado!